Então vamos lá, vamos começar mais um encontro. Sejam muito bem-vindos, é um prazer estar aqui, sempre é um prazer para mim estar aqui compartilhando informações, propondo reflexões e servindo a essa causa que envolve a expansão da consciência humana. O nosso planeta nunca esteve tão carente, tão necessitado de consciência. O ser humano ele vem atingindo níveis cada vez mais surpreendentes de auto-engano, de confusão, de conflito, não é? E a paz cada vez mais distante, vem se tornando cada vez mais um ideal utópico, sendo que, na verdade, é até um paradoxo falar isso, porque a paz ela nos constitui e talvez o planeta nunca esteve tão necessitado de paz, né? E paz, num primeiro momento, numa definição direta, é a ausência de conflito, é o efeito da ausência de conflito. E para que nós possamos ir além dos conflitos internos, nós precisamos entrar num processo profundo e contínuo de harmonia conosco, não é? E o tema da nossa aula de hoje é um tema muito interessante, muito importante, que envolve algo que nós vamos explorar juntos. Pare de tentar ser melhor. Você é o caminho. Como você recebe esse título, né? Essa proposta? Quando você viu na divulgação lá no Stories, né, desse encontro de hoje com esse tema, como esse tema repercutiu em você? Qual foi o impacto que teve em você quando você ouviu isso? Pare de tentar ser melhor. Eu venho há algumas décadas, né, pesquisando o comportamento humano, me pesquisando, me usando como um laboratório vivo, no qual eu sou o próprio experimento e eu sou o próprio cientista de mim mesmo. Eu venho me aproximado de algumas compreensões muito importantes e que, curiosamente, se coloca na contramão daquilo que vem sendo estimulado no nosso sistema, na nossa sociedade, não é? No Homo sapiens sapiens, não é? Ou seja, o homem duplamente sábio, segundo nós mesmos. Curioso isso, né? A maneira como nós classificamos a nossa espécie. De qualquer forma, essa nossa reflexão, essa aula de hoje, ela tem como intuito desafiar uma das mais arraigadas crenças da nossa era, do nosso tempo, a de que precisamos constantemente nos melhorar para alcançarmos felicidade, para alcançarmos paz, para alcançarmos a tão sonhada realização. E aí eu te faço uma pergunta: será que você, motivado por esse ideal, essa busca frenética de ter que ser melhor, de ter que se aperfeiçoar, será que você conquistou paz genuína? Será que você está vivendo uma vida que te preenche? Será que você está vivendo com sentido? Ou será que você se sente vivo? Como é isso para você? Né? Então, isso é muito interessante, porque nós vivemos imersos em uma cultura que sussurra e, por vezes, grita que há sempre algo de errado conosco, que há sempre algo a ser melhorado, algo a ser otimizado, algo a ser transcendido ou curado, né? Nós temos as livrarias reais e também as virtuais que transbordam com manuais de autoajuda, prometendo
o segredo para uma vida sem falhas, prometendo, não é, a fórmula para se atingir um eu aperfeiçoado. Então isso é o que move a nossa cultura e principalmente a cultura moderna, os tempos atuais. As redes sociais espelham ideais de perfeição inatingíveis, alimentando uma busca incessante por um estado de ser que parece sempre escapar por entre os dedos. Não é? Então as pessoas, numa tentativa quase que desesperada de serem vistas e de serem ouvidas, não é, se colocam sempre naquele estado exagerado de felicidade, numa tentativa de provar para o mundo que elas são felizes e que elas estão bem. Mas quando nós examinamos de perto e quando nós vamos além das imagens que circulam nas redes sociais, e se temos oportunidade de visualizar, de acompanhar aquela pessoa de perto, nós vamos ver que nada daquilo corresponde à realidade. Nada daquilo corresponde à realidade. E nós entramos nesse jogo, no jogo da farsa. No jogo de tentar provar que somos alguém. No jogo de tentar provar que estamos bem. Mas será que você precisa provar alguma coisa para o mundo? Para as pessoas? Será que você está aqui, você reencarnou para provar alguma coisa? Ou será que a reencarnação envolve uma viagem de autodescoberta? Será que você não está aqui para se descobrir? Será que você não está aqui para realmente se reencontrar? E se assim o é, o quanto de energia nós estamos investindo na direção errada? Quando nós estamos aí numa verdadeira campanha emocional de tentar provar para os outros que nós somos alguma coisa. Aquela velha história de tentar provar o nosso valor. Não é? Eu, felizmente, por uma convergência de eventos, digamos que eu mudei a rota da minha percepção muito cedo e rapidamente eu iniciei esse movimento de renunciar à aprovação, renunciar à necessidade de ser visto, de ser aprovado, de ser benquisto. Então essa é a minha trajetória, por assim dizer, desde sempre. E se... Então essa nossa reflexão de hoje, nós vamos propor aqui uma pausa radical nessa corrida extenuante que muitos de vocês, talvez a maioria que está aqui, está presa. Essa corrida extenuante, né? Baseada nessa coisa de eu tenho que melhorar, eu tenho que ser alguém. E se a verdadeira liberdade não residir em nos tornarmos, se a verdadeira liberdade não residir em nos tornarmos uma versão melhor de nós mesmos. Olha o que eu estou dizendo. Se a verdadeira liberdade não residir em nos tornarmos uma versão melhor de nós mesmos. Se a verdadeira liberdade e plenitude estiver na contramão deste movimento que a cultura, que o social nos impõe. Se estiver na contramão, será que você vai ter a coragem de trilhar este caminho que poucos ousam trilhar? Se a verdadeira liberdade estiver pautada em abandonar completamente a batalha contra quem já somos. Você já percebeu que você vive uma batalha interna? Você trava uma espécie de guerra civil contra si mesmo, apegado na obrigação de ter que ser melhor. E muitas vezes, para ser melhor, você tem que sufocar, agredir, negar a sua natureza para caber naquele espaço pequeno e apertado de uma ideologia
que você elegeu de como você deve ser. Para quê? Para ser aceito, para receber aprovação, para receber aplauso. O paradoxo da era do autoaperfeiçoamento é que quanto mais nos esforçamos para nos consertar, quanto mais nos esforçamos para nos melhorar, mais profundamente podemos nos enredar na insatisfação. Cada novo defeito identificado se torna um novo projeto de reforma íntima. Cada solução encontrada oferece apenas um alívio temporário antes que outra suposta falha emerja. É um ciclo que pode levar à exaustão, à ansiedade crônica e a uma sensação persistente de inadequação. Para quem já segue meu trabalho, já me acompanha há um bom tempo, sabe que o meu trabalho, que está embasado na filosofia do autoconhecimento profundo, não propõe desenvolvimento pessoal. Já falei isso N vezes, os meus mentorados também já sabem disso. Todos aqueles que estão fazendo parte da minha mentoria sabem que a mentoria é um trabalho na contramão do desenvolvimento pessoal, porque eu sei que esta pessoa que você pensa ser, que nada mais é do que um conglomerado de memórias baseadas, que emerge de uma história que você conta para si mesmo de quem você pensa ser, eu já tive essa compreensão de que esta pessoa que você se apegou é o seu principal limite. É a maior causadora de sofrimento. Porque toda história tem um sujeito que é parte da história. E essa história que você costuma contar para si mesmo, que define esta identidade de quem você pensa ser, na grande maioria das vezes é uma história bem infeliz. Bem infeliz. Então, dentro dessa perspectiva que eu apresento e que eu proponho, nós devemos ir além, nós devemos transcender a pessoa em nós. Nós não precisamos de desenvolvimento pessoal. Nós não precisamos desenvolver este principal obstáculo que é a pessoa que você julga ser. Ao invés disso, nós precisamos deixar com que o ser em nós se expanda. Tá uma diferença muito grande entre desenvolvimento pessoal e expansão do ser. E o que mais tem por aí é isso. O povo faz um treinamento de desenvolvimento pessoal, porque tem que desenvolver desenvolvimento pessoal, porque desenvolvimento pessoal tem que desenvolver. E esse desenvolver, muitas vezes, é se tornar um ideal que não tem nada a ver com você. Então, quando você compra essa ideia de que você precisa ser melhorado, de que você precisa de conserto, quando você compra e você entra nessa verdadeira campanha emocional, isso pode facilmente levar à exaustão, à ansiedade crônica e uma sensação persistente de inadequação, e nunca será o suficiente. Então o convite é para desarmar essa guerra interna, para questionar a própria premissa de que você está fundamentalmente quebrado, ou incompleto, ou insuficiente. Eu sempre faço uma pergunta para mim que me traz muita paz. E essa pergunta, ela é uma chave. Em momentos de ansiedade, em momentos muitas vezes de angústia, de preocupação, ou momentos em que você entra de novo na ilusão de que você precisa controlar tudo, eu sempre me pergunto, e essa pergunta é o seguinte: como seria este momento se eu não tivesse uma mente para interpretá-lo? Como seria esse instante se eu
não tivesse uma mente para contar uma história sobre esse instante? Como eu me sentiria se eu não tivesse uma mente para contar uma história sobre quem eu penso ser? E rapidamente, quando eu faço essa pergunta, e eu experimento um momento de vacuidade mental, porque agora, quando eu faço a pergunta, eu me dissocio da mente, eu percebo que eu não sou a história que eu estou contando para mim, e ali eu reconheço que há uma paz que sempre existiu. E que essa paz, ela é intocada. Essa paz, ela não é passível de ser interferida por absolutamente nada. Ela pode ser não percebida por um momento, a partir do instante que eu me perco, que eu me prendo e que eu me envolvo excessivamente com os movimentos mentais, com os dramas mentais, com as histórias, com as ficções mentais. E com toda a alegoria, com todo o folclore psicológico que eu adiciono na percepção da realidade, na percepção do evento, na percepção de mim mesmo. Percebe? Você já percebeu o quanto de folclore psicológico você adiciona, exagerando a leitura que você faz de si mesmo? Exagerando muitas vezes para o negativo. Se fosse para o positivo, aí, né, seria até menos pior, mas não. Geralmente esse folclore psicológico, essas alegorias que nós adicionamos na percepção da realidade ou de nós mesmos, exagera, hiperdimensiona para o negativo, levando você a não mais perceber o momento como ele é, e sim a perceber um drama. Então a percepção do momento dá lugar a uma ilusão persistente, que é a visão dramática sobre a sua vida, ou a visão dramática sobre quem você pensa ser. E envolvidos com essa atmosfera ilusória, você não tem a menor chance de se sentir plenificado ou pacificado. Você não tem a menor chance de experimentar a vida de uma forma direta. Porque, como eu já expliquei inúmeras vezes, todo o seu comportamento, toda a sua atividade mental, toda a sua atividade emocional, as escolhas que você faz ou deixa de fazer, elas não estão em função do evento ou dos fatos que estão acontecendo e que compõem a sua realidade. O seu comportamento, a sua arquitetura emocional, a sua atmosfera emocional está em função da interpretação que você faz das coisas, da maneira como você olha, da maneira como você interpreta ou lê. E nós temos o poder de renunciar a isso. Esse é o grande detalhe. Nós temos o poder de renunciar às histórias. Nós temos o poder de perceber a realidade, de perceber a nós mesmos, sem que haja nenhuma narrativa entre nós e a realidade, entre nós e nós mesmos. Quando você tem esse momento de percepção pura da realidade, ou de percepção pura de si próprio, quando eu falo de percepção pura eu percebo e entre mim e o que eu percebo não há uma narrativa. Então eu consigo perceber plenamente a vida como ela é. Então quando você tem essa experiência por um momento, às vezes ela acontece de uma forma espontânea, essa experiência, quando ela acontece em um momento fugaz, ela é conhecida principalmente no Japão como Satori. Satori é um momento de percepção pura. Um momento em que você consegue olhar para algo sem interpretar aquele algo. Sem construir uma narrativa sobre aquele algo. E quando você conquista esse estado permanentemente, a partir de um aprofundamento que você então consegue renunciar
a própria mente, as interpretações, quando você conquista de uma forma permanente, então uma pessoa que alcança esta condição, esta qualidade, ela é então conhecida como alguém que se iluminou, ou alguém iluminado, não é? Ou seja, ela está agora em pleno contato com a realidade, sem nenhuma interface de interpretação entre ela e aquilo que é percebido, né? Então, essa é a proposta, não é? Transcender a necessidade de se melhorar. Então essa transcendência da necessidade de se melhorar, porque você está preso numa leitura, numa interpretação de si mesmo equivocada que te convence de que você precisa ser alguma coisa. Até onde eu pude alcançar em termos de compreensão, pelas minhas próprias experiências, você não está aqui para ser nada para o mundo. E muito menos para as pessoas. Você está aqui para ser. Isso não tem nada a ver, isso não impede que você tenha projetos, que você conquiste os teus sonhos, que você, não é, desenvolva uma vida bem-sucedida do ponto de vista material. Isso não há nenhum problema em ter coisas. Você está aqui nesse jogo, então é divertido jogar esse jogo da fisicalidade. É divertido jogar esse jogo da matéria. É divertido acumular papel, dinheiro. É divertido ter alguns brinquedinhos, ter carro, ter apartamento. Então brinque, se divirta com isso. Mas o problema começa quando você acredita que você é mais alguma coisa a partir do instante que você adiciona um aspecto material. Porque agora você está equiparando identidade com ter. Então eu sou à medida em que eu tenho. Então se eu não tenho, eu não sou. Então esse é um dos maiores equívocos do ponto de vista da metafísica. Você equiparar o seu senso de identidade com ter. E nós todos sabemos que a constante de Planck não é a única constante no universo. A morte é uma constante no universo. A morte, ela é algo certo, inevitável. Daqui a pouco você não estará mais aqui. Daqui a pouco tudo aquilo que você conquistou, acumulou, se apegou como uma forma de ter uma identidade fortalecida e maior. Imagine isso. Daqui a pouco todo aquele empenho, toda a energia que você investiu para acumular um patrimônio, para conquistar N coisas, apenas para se sentir mais alguma coisa, daqui a pouco tudo isso lhe será tirado. Daqui a pouco você se verá privado do acesso a tudo que você acumulou e conquistou e acreditou que te definia. E isso irá acontecer sem que você seja avisado. Inclusive pode acontecer a qualquer momento. Não é interessante? Ponderar sobre essas questões? E essa ponderação, eu gosto de trazer à luz da consciência e relembrar do quão efêmero e do quão fugaz e do quão impermanente é tudo. Porque a noção da impermanência flexibiliza a nossa percepção das coisas e nos tira a sobrecarga. A noção da impermanência nos leva e nos lembra de que nós não podemos levar a vida tão a sério.
Quando eu falo de não levar a vida tão a sério, eu não estou dizendo para que você seja irresponsável e inconsequente. Eu estou dizendo que você desfrute mais do seu momento. Eu estou dizendo para que você se permita viver de forma mais descontraída, menos séria, mais leve. Nós temos o péssimo hábito de unir a ideia de que ser sério é ser responsável, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ser plenamente responsável e não ser sério. E não ser sério não significa ser alguém inconsequente. Percebe? Então essa transcendência da necessidade de ser melhor, ela não é um ato de resignação ou de passividade, mas ela é um despertar para uma inteligência muito mais profunda e vasta que reside no seu íntimo. É reconhecer que a paz, que a plenitude que você tanto busca não são o resultado de uma árdua construção, mas a redescoberta de uma natureza essencial que já é completa, que já é íntegra e perfeita em sua essência. Os seres vivos com uma mente menos complexa, os seres vivos que não aprenderam a contar histórias, né? O único ser vivo no planeta que aprendeu a contar histórias, que aprendeu a construir narrativas é o ser humano. Até onde sabemos. Não é? Por ter atingido, graças ao processo da evolução, um nível de complexidade neurológica que tornou possível a eclosão da autoconsciência. O ser humano é o único ser vivo que possui a consciência de si. Os outros seres vivos só possuem a consciência do meio. Então eles vivem numa espécie de unidade com o ambiente. Um cachorro, ele não sofre porque ele não conta histórias sobre o que é a vida e sobre quem ele pensa ser. Mesmo sofrendo uma violência física, mesmo ele sentindo dor física, ele não sofre a dor, porque o sofrimento ele é um fenômeno psicológico. Sofrimento é um processo aprendido, é um hábito. Nós aprendemos a sofrer porque nós somos seres que contamos histórias. Então os animais, as plantas, eles vivem num estado profundo de rendição e de unidade consigo próprio. Você não vai ver nenhuma flor, uma rosa, com depressão porque gostaria de ser uma margarida. Você não vai ver um leão em conflito com a sua própria natureza. Você não vai ver um tigre se rejeitando e se menosprezando, se subestimando, porque eles estão num estado de completa rendição consigo próprios. Eles não contam histórias. Não há o que ser melhorado. Há só a possibilidade de ser, e ser é tudo. Mas de onde veio essa narrativa? De onde veio a essência? De onde começou esta ideia, essa falácia de que nós precisamos nos tornar alguém no mundo? Nós precisamos ser alguma coisa. Você acha que um leão está preocupado em ser alguma coisa para alguém? Você acha que um animal como esse fica se comparando? Ah, fulano é melhor do que eu. Fulano tem isso e eu não. Ai, que droga. Aí sente inveja, sente revolta, sente indignação. Não existe. Todos esses mecanismos emocionais destrutivos são derivados das construções de narrativas que nós nos apegamos.
Você voltará para o seu lugar de poder quando você superar o mau hábito da comparação. Quando você não mais se sentir compelido a se comparar com nada ou ninguém, você reencontrou o seu lugar de poder na existência. Você será tão magnético, tão majestoso, tão belo, tão atraente como um leão. Quando você vê um animal desses, você sente o brilho, você sente o magnetismo, você vê que ali há um olhar que reflete a ausência absoluta de conflito interno. Que é o mesmo olhar que nós experimentamos até mais ou menos a idade de 3 a 4 anos, porque até 3, 4 anos, uma criança, por não ter ainda o seu sistema nervoso maturado, ela ainda não possui uma mente constituída. Então uma criança até 3, 4, 5 anos, ela ainda não começou a contar histórias sobre quem ela pensa ser. Tanto é que as crianças até os 3 anos de idade se refere a si mesmas na terceira pessoa. Felipe quer brincar de carrinho e não eu quero brincar de carrinho, porque elas ainda estão livres das histórias e ali elas experimentam o paraíso na Terra. Elas estão perfeitamente livres e plenas. Então elas estão ainda no paraíso. Não houve a queda do paraíso dentro de uma visão mais metafórica. A queda do paraíso é exatamente o momento em que você começa a contar histórias, aprende a contar as histórias e você começa a se envolver com essas histórias sobre si mesmo e se perde nelas. Quando você se perde nas histórias que você aprendeu a contar sobre si mesmo, ali começa o teu sofrimento. É o fim da liberdade e o início do sofrimento. E é possível passar uma vida inteira nessa busca ilógica pela felicidade. Por que é ilógica? Porque a busca pela felicidade é a sua própria antítese. Quando você fala, eu quero ser feliz, nessa expressão há uma redundância básica. Porque ser é felicidade. Então não se tem como ser feliz. Porque a felicidade não é um objeto a ser alcançado. Felicidade é ser. Então não existe ser feliz. Existe ser. E para ser, nós vamos ter que sair desse esquema, desse equívoco, dessa ilusão que nos foi inoculada. Para viver como os animais vivem. Porém, a partir de um outro nível de complexidade neurológica e de consciência. Então, reconhecer essa paz, esta plenitude e restaurar essa unidade não é o resultado de uma árdua construção, mas a redescoberta da nossa natureza essencial, que já é completa, íntegra e perfeita na sua essência. Parar de tentar se melhorar é paradoxalmente o caminho mais direto para encontrar a inteireza, que sempre esteve aí, velada pela incessante atividade da mente que busca, julga e compara. Então, neste modo, nessa ilusão que nós nos apegamos de que nós temos que nos melhorar, você entra numa busca frenética
de alcançar a tão sonhada vida feliz. E o sistema lhe fornece estímulos para isso. A partir de uma cadeia de informações que visa te manter orientado para um modo de viver ilusório. Olha, você só vai ser feliz quando você conquistar a casa. Você só vai ser feliz quando você terminar a faculdade. Você só vai ser feliz quando você casar. Você vai ser feliz quando você ter 3, 4, 5 filhos. Você vai ser feliz, aí você aposta tudo nisso. Porque é uma cadeia de informação que massacra. Está por todos os lados, todas as direções. É uma atmosfera que o próprio sistema nutre para que você se torne dependente das coisas externas e acredite que é apenas pelas coisas externas que você então será mais isso ou aquilo. Aí você então passa a vida inteira para atingir esse ideal de felicidade que o mundo propõe. Você investe toda a sua energia. Aí você conquista o emprego ideal, você conquista a casa própria, você conquista o teu carro, você conquista uma família, para no final das contas perceber, peraí, mas isso aqui não me deu nada. Ainda há algo aqui. Eu sinto que tem alguma coisa que falta. Cadê essa felicidade? Cadê essa paz que me falaram que eu ia atingir? Quando eu chegasse lá. É engraçado, né, o termo que eles usam, né? Quando você chegar lá no sucesso, esse lá é aonde? Que lugar é esse lá? E as pessoas que chegaram lá segundo o sistema se revoltam por falar, me falaram que eu ia chegar lá, mas não cheguei. Eu tô aqui no topo, entre aspas, mas eu piorei. Minha vida nunca esteve com tanta ausência de sentido. Eu tô tão vazio. Eu estou tão carente de sentido que eu preciso agora me anestesiar, porque eu não vou suportar lidar com o peso da contradição, de ter tudo segundo o sistema, de ter todo o sucesso e ainda assim me sentir como um verdadeiro miserável do ponto de vista emocional. A miserabilidade emocional é uma das piores síndromes que existe no nosso planeta hoje. Veja, eu não estou aqui dizendo que ter dinheiro, ter uma vida material maravilhosa é ruim e nós temos que rejeitar isso. Não tem nada a ver com o ter. Como eu falei agora há pouco, se divirta com esse jogo, mas é apenas um jogo. E esse jogo vai ter um fim. Então, enquanto a bola está rolando, se divirta com o jogo, mas ela vai parar de rolar em algum momento. E você retornará da mesma forma que você chegou. Você só levará você com você pela eternidade afora. Nada mais. Então será que é inteligente me apegar tanto às coisas? Então parar de tentar se melhorar é paradoxalmente o caminho mais direto para uma vida mais inteira. Para essa inteireza que sempre esteve aí e que ficou velada pela incessante atividade da mente que te motiva a buscar. Você não pode parar, né? Você não pode parar. Você não pode parar, porque segundo o sistema parar é coisa de vagabundo, ocioso. E aí você equipara busca incessante com importância. Agora você acredita que você é importante porque você é aquela mulher, aquele homem que não para, tá sempre na correria e você acha isso maravilhoso, lindo, porque você acredita que ficar na correria é um sinal de status. Não pode parar. Tenho que ficar ativo o tempo todo. Só que você está nessa atividade frenética e não está percebendo que talvez você esteja
achando que está caminhando para chegar em algum lugar, para depois constatar que você passou a boa parte do tempo andando em círculos. Ora, porque se tudo que você investiu de energia para conquistar, para chegar em algum lugar, para ter isso e aquilo, se tudo isso no frigir dos ovos foi insuficiente para que você descubra um profundo sentido num peito e uma sensação de contentamento, de paz, de alegria espontânea, então você não chegou em lugar nenhum. Essa busca pela autocorreção, né, de ter que se melhorar, ela não ocorre no vácuo. Ela é profundamente influenciada pela cultura do aperfeiçoamento constante, que permeia a nossa sociedade moderna. O paradigma na geriatria já foi modificado. Antigamente, qual era o paradigma na geriatria? Adicionar anos à vida. Mas essa visão já está se modificando. Agora não é mais adicionar anos à vida, agora é adicionar vida aos anos. Para que viver mais se a minha vida está uma droga? Para que viver mais se a minha vida não tem sentido? Para que viver mais se eu não consigo sentir paz? Percebe? Então há que se ter uma retomada de consciência. Nós somos bombardeados com mensagens que nos incentivam a sermos mais produtivos, mais felizes, mais saudáveis, mais bonitos, mais ricos, mais espirituais. O tempo todo é esse incentivo. Você tem que ser mais, 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 mais. A própria linguagem da autoajuda muitas vezes adoece estados humanos que fazem parte. A tristeza, por exemplo, ela é vista como um precursor da depressão a ser evitada a todo custo. Mas o problema não é sentir a tristeza. A tristeza ela é parte da experiência humana. Ela é parte das emoções humanas. E a tristeza modula a alegria. O ponto é, não há nenhum problema, porque as emoções colorem a nossa experiência. Não há nenhum problema em sentir a tristeza diante de uma experiência de perda, por exemplo. Você perdeu um ente querido, é claro que você vai ficar triste. Mas há uma grande diferença entre sentir a tristeza e sofrer a tristeza. Quando você sente a tristeza com reverência e você honra aquele sentimento, ele se torna um fenômeno bonito. Ele se torna um fenômeno construtivo. Ele tem um pico e ele então se transforma em você. Segundo dados da própria neurociência, uma emoção deveria durar 90 segundos. 1 minuto e 30. Mas por que ela dura minutos, horas, meses, dias, meses, anos, a vida toda? Por conta da nossa indisposição de deixá-la acontecer, de acolher aquela experiência. Mas a partir do momento que você, ao invés de sentir a tristeza, você sofre a tristeza, porque você agora está resistindo à experiência que aconteceu, você não aceita que aquilo aconteceu. E aí quando você não aceita uma experiência, você entra na reatividade emocional. Todo comportamento reativo é sempre um comportamento gerado a partir da falta ou do medo. Então agora você está sofrendo a tristeza e quando você sofre a tristeza, ela se torna um fenômeno destrutivo. Mas quando você sente a tristeza, ela se torna um fenômeno construtivo. Então não é a emoção em si que você sente,
é como você vivencia aquela experiência. Basta você olhar isso nos animais. Os animais, eles experimentam as sensações de uma forma total e completamente rendida. Então, como eu falei, um animal nunca sofre a experiência. Ele sente a experiência. Ele vive a experiência, mas ele não sofre nenhuma experiência. Por mais que pela leitura humana nós temos a impressão de que ele está sofrendo, mas sofrimento é um fenômeno psicológico baseado na resistência a partir de narrativas. Então você não sofre pelo que te acontece. Você sofre a partir da narrativa que você constrói sobre o que lhe acontece. Então o sofrimento é um fenômeno psicológico. Dor é um fenômeno fisiológico. A dor é fisiológica. Eu posso ter uma dor física e ao mesmo tempo não sofrer a dor física. Olha que interessante. Então é para se pensar. Então, nessa linguagem da autoajuda, muitas vezes nós adoecemos estados humanos que fazem parte e o vimos como algo negativo. Como eu falei da tristeza. A tristeza ela é vista como um precursor, muitas vezes, de depressão, a ser evitada a todo custo. O tédio ele é um sinal de falta de propósito. A vulnerabilidade é uma fraqueza a ser superada, quando, na verdade, a vulnerabilidade é um dos poderes mais profundos do ser humano, que é a capacidade de estar plenamente aberto. Percebe? Então as consequências dessa cultura, não é? De autoajuda, essa cultura de ter que se melhorar a todo custo, ter que ser mais e mais e mais alguma coisa, as consequências, na grande maioria das vezes, são deletérias. Porque ela vai, inevitavelmente, provocar uma espécie de erosão da tua autoestima, a constante comparação com ideais inatingíveis e a percepção de falha em alcançar a perfeição minam a autoestima e gera uma sensação crônica de não ser bom o suficiente. Hoje a gente vê isso, sobretudo, examinando a questão dos estereótipos de beleza. E os estereótipos de beleza, eles se modificam no tempo e no espaço, dependendo da cultura, do lugar, enfim. Mas aí estamos numa cultura, não é, que tem como estereótipo de beleza derivado da cultura greco-romana. Então, o belo ele é visto apenas a partir de parâmetros greco-romanos. Então, a pessoa que é alta, que é clara, que tem traços finos, ela é bela. Porque a nossa percepção está matizada por parâmetros, não é, essenciais que mudam o nosso olhar. Então, se eu não tiver as características físicas para me enquadrar neste estereótipo, eu vou naturalmente sofrer de baixa autoestima. Se eu for alguém, obviamente, que está nessa tônica. Mas, poxa, a natureza me fez assim. A minha tesa é desse jeito, a minha compleição física é essa, a minha altura é essa, então a saída sempre inteligente é do acolhimento absoluto, porque você é perfeito da forma como a natureza te projetou. Você pega a pessoa mais bonita da nossa cultura, entre aspas, né? Aquela pessoa que é tida como uma pessoa bonita, para nossa cultura, e coloca ela lá numa tribo aborígena na África, que tem um outro parâmetro de beleza, então ela vai ser vista como alguém muito, muito feia. Percebe como é uma questão de ponto de vista, de valores e de parâmetros culturais? Então o que é belo, o que é feio? Então nós vivemos nessa cultura do aperfeiçoamento que estabelece ideais de perfeição que muitas vezes são inatingíveis.
Então, as consequências deletérias, além da erosão da autoestima, envolvem também a ansiedade e o estresse crônico. A pressão para estar sempre melhorando e a vigilância constante sobre os próprios defeitos criam um estado de ansiedade e estresse permanente. A síndrome do burnout, que é muito comum, a busca incessante por otimização em todas as áreas da vida pode levar à exaustão física, mental, emocional. A desconexão de si mesmo, que é o mais grave aqui. Ao focar excessivamente em como deveríamos ser, nós perdemos contato com quem realmente somos, com a nossa necessidade autêntica, com os nossos valores e a nossa intuição. Isso começa desde a formação de base. Muitos de vocês aqui ouviram desde cedo os pais, você tem que ser alguém na vida, como se você já não fosse. A superficialidade nas relações, a preocupação excessiva com a autoimagem e o medo de mostrar vulnerabilidade podem levar a relacionamentos superficiais e a dificuldade de criar conexões genuínas. E para completar, a perda da alegria espontânea, que é o mais delicado. Se você perguntasse para uma criança de 3 anos, e se ela tivesse a capacidade de responder com coerência, a pergunta, por que você é tão feliz? Ela ia te responder assim, por que não? A vida, ela se torna um projeto a ser gerenciado dentro dessa cultura de aperfeiçoamento, em vez de uma experiência a ser vivida com curiosidade e abertura. A espontaneidade e a alegria simples do momento presente são sacrificadas no altar do autoaperfeiçoamento. Agora você não pode ser mais espontâneo. Você é um ser programado. Você é um ser robotizado. Você calcula cada passo, cada ação, sempre tentando ter um ganho, sempre tentando manipular alguma coisa. Você agora se tornou um jogador. Cada ação é premeditada, visando criar um impacto num contexto ou em alguém para receber algo em troca. E esse é o drama do ser humano hoje. Não posso mais ser espontâneo, não posso mais fluir, não posso mais rir, mesmo correndo o risco de parecer tolo. Eu agora preciso estar engessado numa estrutura e o tempo todo eu estou preocupado com o olhar de terceiros, o que eles vão pensar. E eu agora qualifico e vou mensurando até onde eu posso ir a partir do olhar do outro. Sacrificando muitas vezes os anseios da minha alma. Eu estou com uma vontade de fazer isso, mas o que os outros vão pensar? Já vem a voz te coibindo. E quando você menos espera, você percebe que esse espaço amplo e vasto que é a sua existência se tornou um cubículo no qual você se encolhe com medo de ser julgado. Você vai se encolhendo, vai se apertando num espaço que é tão vasto, porque agora você tem medo de assumir esse espaço, na crença equivocada de que você não é bom o bastante. E para ser bom o bastante, você terá que sacrificar a sua natureza a um nível tal até o momento que você consiga receber o reconhecimento e a aprovação dos outros. Mesmo que esta aprovação dos outros atue em detrimento da tua paz, do seu sentimento de realização, de sentido na vida. É importante frisar aqui que o desejo de crescer, de aprender e evoluir, ele é natural, é saudável. Porque a nossa alma quer a expansão, a nossa alma ela quer se conectar com todas as coisas. O problema surge quando essa aspiração ela se transforma em uma compulsão neurótica por melhoria. Um
um eu percebido como fundamentalmente falho. Uma busca que, em vez de levar à liberdade, nos aprisiona ainda mais no ciclo do sofrimento. Percebe? Uma das dinâmicas mais sutis, eu já estou terminando essa reflexão, eu poderia ficar aqui por horas, porque tem tantos ângulos que a gente poderia explorar, tantos elementos, tantas coisas para falar disso. Talvez eu faça até uma outra live para a gente continuar esse assunto. Mas uma das dinâmicas mais sutis e poderosas que sustentam o ciclo da autocorreção, o ter que se melhorar, é a forma como a busca por ser melhor no futuro se torna uma sofisticada estratégia de evitação do momento presente e da aceitação do que pode ser agora. Quando nós projetamos um eu ideal, mais calmo, mais confiante, mais realizado, menos ansioso, nós estamos implicitamente rejeitando o eu que existe agora. Com todas as suas imperfeições, entre aspas, e desconfortos percebidos. E o paradoxo é que certos atributos não se aprende. Não se conquista, porque te constitui. A autoestima é uma coisa que te constitui, não se aprende a ter autoestima, não se aprende a ter confiança. Porque é parte de quem você realmente é. E qual que é o paradoxo? Quanto mais eu rejeito quem eu sou, na tentativa de ser melhor do que eu sou agora, mais eu me privo do acesso a esses atributos que tendem a aflorar à medida em que eu mergulho cada vez mais no acolhimento profundo de quem eu sou, me rendendo e me aceitando incondicionalmente. Esse movimento é exatamente o que Jung, na psicologia analítica, definiu como individuação. Jung definiu belíssimamente a individuação, que segundo Jung, a individuação é um processo de diferenciação contínua e constante, em que o indivíduo vai se tornando cada vez mais si mesmo, a um nível tal que ele se integra à totalidade indivisa em si. E ele se torna um ser auto-orientado. Ele se torna a máxima referência. Então essa projeção no futuro, ela oferece uma falsa promessa de alívio. Quando eu for assim, então eu serei feliz. Quando eu superar isso, então eu terei paz. No entanto, essa mentalidade, ela nos impede de encontrar a paz e a felicidade genuína que podem estar disponíveis precisamente neste momento, mesmo em meio às dificuldades. Se você for capaz de olhar para esse instante agora e não sentir a motivação de ter que adicionar ou subtrair algo desse instante para você se sentir melhor, essa é a experiência da felicidade. Você simplesmente se une ao momento como ele é, renunciando às ideologias de como ele deveria ser. Então a tentativa de consertar o presente, de torná-lo diferente do que ele é uma forma de resistência. É como muitas tradições de sabedoria nos ensinam, o sofrimento não reside na experiência em si, mas na nossa interpretação e resistência a ela. Então, dentro de uma visão metafísica, a vida, você não está bem porque a vida está ótima. A vida está ótima porque você está muito bem. Numa visão quântica, aí a gente entra um pouco nos processos de criação de realidade, nós temos que inverter a lógica e entender que ao invés das coisas acontecerem como promessa para eu me sentir melhor, eu me sinto melhor e assim manifesto as coisas melhores. Essa é a ideia. Toda vez que nós sentimos ansiedade, por exemplo,
A mente egóica imediatamente a rotula como ruim e busca maneiras de eliminá-la. Queremos nos consertar para não sentir ansiedade. Mas se em vez disso pudéssemos encontrar a coragem simplesmente de estar com ansiedade, de observá-la sem julgamento, de permitir que ela se mova através de nós, sem nos identificarmos tanto com ela. Este é o cerne, a aceitação pura e plena. Então estou chegando aqui no finalzinho dessa reflexão. Hoje foi realmente uma reflexão para deslocar, talvez, o seu ponto de percepção, que talvez esteja estável demais num mesmo ângulo. Que essa reflexão seja um tônico para que você expanda e se permita expandir a visão das coisas. E, através dessa expansão, encontrar os meios para que você se volte para si mesmo. Você é o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus colocou isso, ele não estava colocando isso para obter seguidores. Quando ele disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava dizendo isso como um exemplo. Ele estava dizendo isso para que as pessoas entendessem que da mesma forma como ser humano eu sou o caminho, a verdade e a vida, você também o é. E entendemos de forma completamente equivocada. Então projetamos em alguém a responsabilidade da salvação que só nós podemos dar para nós mesmos. E criamos toda uma hierarquia, toda uma estrutura rígida, que é o cristianismo estruturado, do qual eu sou ferrenhamente um crítico. Então eu vou deixar vocês com essa reflexão de hoje. Espero que vocês tenham apreciado. Quem sabe eu não faço uma segunda parte, porque tem muita coisa que eu queria compartilhar com vocês sobre esse tópico. Então talvez a gente tenha aí uma segunda parte para dar continuidade, dar vazão a esse fluxo de informação. Então, pessoal, fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com vocês. Você é sempre o melhor lugar para se estar, lembre-se disso. Você é sempre o melhor lugar para se estar. Quando você está sozinho, você não está sozinho, você está, ou deveria se reconhecer estando na melhor companhia. Forte abraço, vejo vocês em breve, uma ótima noite a todos.